Olá, eu sou o professor Sérgio Araújo, bem-vindos ao canal. Hoje falaremos sobre o tratamento do refluxo gastroesofágico após a nossa vinheta. Então aqui nós podemos ver o tratamento não medicamentoso do refluxo gastroesofágico. Nós já vimos em aula passada que alguns alimentos eles podem reduzir a pressão do esfíncter esofágico inferior e isso pode prejudicar os sintomas do refluxo gastroesofágico. Dessa forma, nós podemos observar que um dos tratamentos não medicamentosos é moderar a ingestão dos seguintes alimentos: alimentos gordurosos, cítricos, o café, a bebida alcoólica, bebidas gasosas, menta, hortelã, produtos à base de tomate e também chocolate. Todos eles irão reduzir a pressão do esfíncter esofágico inferior. Outro tratamento não medicamentoso é a elevação da cabeceira da cama em pelo menos 15 centímetros. Essa ação irá produzir uma dificuldade maior do refluxo. Haja visto que o aumento da cabeceira da cama irá produzir uma inclinação no esôfago, irá produzir uma força gravitacional que dificultará quando o paciente estiver deitado que o ácido reflua para o esôfago. Também como tratamento não medicamentoso, deve-se evitar deitar-se nas 2 horas posteriores às refeições. Pela mesma razão, o estômago estará processando o alimento, estará produzindo a digestão alimentar e dessa forma as 2 horas servirá para que o peristaltismo do trato gastrointestinal leve o alimento até o intestino, onde ele será absorvido e processado. Também deve-se ter cuidados especiais com alguns medicamentos potencialmente de risco para o refluxo gastroesofágico. Nós vimos que colinérgicos, teofilina, bloqueadores dos canais de cálcio, também o alendronato, eles podem também reduzir a pressão do esfíncter esofágico inferior e isso irá agravar os sintomas do refluxo gastroesofágico. Por isso, um dos tratamentos não medicamentosos é justamente evitar esses medicamentos que podem culminar com sintomatologia do refluxo gastroesofágico. Também deve-se suspender o fumo, já que o fumo é um agressor direto do estômago, evitar refeições copiosas, evitar que o estômago fique extremamente cheio, distendido. Isso poderá potencialmente aumentar o refluxo gastroesofágico. E também reduzir o peso corporal em obesos, já que a obesidade, como a gente viu, é um fator de risco. Na obesidade vai existir uma pressão abdominal, na contração e na redução do volume estomacal. Isso também irá produzir um efeito sobre o refluxo gastroesofágico. Então, para paciente do nosso caso clínico, nós teríamos algumas recomendações, como, por exemplo, a redução do peso, já que ela é uma paciente obesa, também evitar se alimentar à noite, elevar a cabeceira da cama, evitar refeições copiosas a qualquer hora do dia, além de evitar os alimentos já referidos e que podem reduzir a pressão do esfíncter esofágico inferior. Já com relação ao tratamento medicamentoso, o paciente acometido por refluxo gastroesofágico poderá ter à disposição o seguinte arsenal terapêutico. Poderá utilizar, por exemplo, antiácidos, que irão neutralizar a ação do ácido na mucosa estomacal. Também poderá utilizar sucralfato. O sucralfato vai criar uma barreira de ação ao ácido, ou seja, um gastroprotetor. Nós podemos ver aqui na imagem os fármacos que vão aumentar a resistência da mucosa esofágica. Um deles é o sucralfato e o outro é o alginato, o ácido algínico. Ambos têm a possibilidade de formar uma barreira mecânica e química contra a ação direta do ácido na mucosa. Também os bloqueadores H2, falaremos sobre eles nessa videoaula. Os bloqueadores H2, eles vão reduzir um dos estímulos na célula parietal, que é o estímulo histaminérgico. Os procinéticos também podem ser utilizados para tratar pacientes com doença do refluxo gastroesofágico. E
E os procinéticos eles tendem a aumentar o peristaltismo do trato gastrointestinal, impedindo que haja movimento contrário do alimento no sentido do esôfago. Os principais procinéticos é a domperidona, é a bromoprida, é a metoclopramida e também o beta-necol. Podemos ver na imagem que a metoclopramida vai agir no esvaziamento gástrico, aumentando assim o peristaltismo intestinal, como a gente viu, mas ela vai agir também aumentando a pressão do esfíncter esofágico inferior. Já o beta-necol, ele vai agir tanto aumentando a pressão do esfíncter esofágico inferior, como diminuindo a eliminação esofágica. Então vamos falar inicialmente dos antiácidos. São 3 os principais antiácidos utilizados na prática clínica. Nós temos o hidróxido de magnésio, que tem uma ação sozinho, ele tem uma ação laxante, né? Quando ele interage com o ácido clorídrico, ele forma o cloreto de magnésio no estômago. Ele não é absorvido ou praticamente não é absorvido, por isso ele não produz alcalose sistêmica. Já o hidróxido de alumínio, ele tem uma ação constipante. Quando ele reage com ácido clorídrico, ele forma o cloreto de magnésio no estômago. Ele consegue levar o pH do estômago para cerca de 4, ou seja, ele consegue levar o pH para um valor bastante elevado, mas ele também adsorve a pepsina, ou seja, o hidróxido de alumínio, de certa forma, pode interferir não só pela ação do pH, mas também por ação enzimática. Ele pode influenciar na digestão de proteínas. E o hidróxido de alumínio também tem uma excreção fecal e renal. Já o bicarbonato é o mais forte dos antiácidos. Ele atua rapidamente e consegue elevar o pH gástrico para incríveis 7,4. Ele é absorvido rapidamente no intestino. Por essa razão, ele tem um risco elevado de causar alcalose metabólica. E ele não deve ser usado para um tratamento a longo prazo, nem em pacientes com dieta de restrição sódica, já que os pacientes que fazem uso do bicarbonato, eles irão produzir no estômago o cloreto de sódio, e isso poderá aumentar a retenção de líquidos em pacientes com insuficiência cardíaca, com hipertensão ou com insuficiência renal. Aqui nós podemos ver algumas das indicações dos antiácidos para sintomas de dispepsia, também para o alívio sintomático na úlcera péptica, pode ser usado também para o refluxo gastroesofágico. Os gastroprotetores, os 3 principais gastroprotetores são o sucralfato, o bismuto e também o alginato. O sucralfato ele é um sal de sacarose complexada com hidróxido de alumínio. Nós podemos ver a imagem aqui. Lá na imagem nós estamos vendo um disacarídeo, na qual o grupamento R ele é o hidróxido de alumínio sulfatado. Na presença do ácido, ele vai se dissociar. Esse disacarídeo vai apresentar uma das pontas, uma das extremidades, o grupamento sulfato carregado negativamente, e na outra extremidade o radical de hidróxido de alumínio carregado positivamente. Dessa forma, as cargas positivas são atraídas pelas cargas negativas, formando assim um polímero que vira uma pasta que vai recobrir as úlceras, que vai recobrir os ferimentos na mucosa gástrica, protegendo assim esses ferimentos, essas úlceras, da ação de mais ácido, já que o sucralfato ele é formado por um complexo de hidróxido de alumínio, que é um neutralizante, que é um antiácido. Dessa forma, essa pasta ela se liga às úlceras e protege elas da ação do ácido por pelo menos 6 horas. Já o bismuto ele também forma uma camada protetora que recobre as úlceras, mas tem algumas outras ações além dessa. Além de gastroprotetor, o bismuto também estimula a liberação de prostaglandinas e muco e age diretamente sobre o H. pylori. Nós vimos na aula passada que além dos antibióticos, pode ser utilizado também o bismuto na composição, na terapia quádrupla, na qual o bismuto vai ser um dos agentes que vai agir diretamente sobre o H. pylori.
E o alginato? O alginato é um composto de monômeros, ou seja, é um polissacarídeo também, um composto de monômeros de D-manuronato e L-guluronato. E ele vai formar também uma camada polissacarídica sobre a lesão, protegendo essa lesão da ação de ácidos. E os bloqueadores H2? Bem, os bloqueadores H2 eles são antagonistas competitivos de receptores H2, ou seja, eles vão se ligar dos receptores H2 e eles vão impedir que a histamina se ligue a esses receptores no estômago, bloqueando assim o estímulo histaminérgico na liberação e na secreção do HCl. Os bloqueadores H2 eles são altamente seletivos frente a H1 e H3. Muito embora eles sejam altamente seletivos, alguns desses bloqueadores H2 podem atravessar a barreira hematoencefálica, podem bloquear receptores H1, podem produzir algum grau de sonolência, mas eles são relativamente seletivos para H2. Eles inibem cerca de 60 a 70% da secreção ácida, não inibem 100%, já que existem outros estímulos. A gente viu que existe o estímulo da gastrina, existe o estímulo colinérgico, que também vai produzir aumento da secreção ácida. Mas um dos estímulos, o histaminérgico, ele pode ser bloqueado pelos bloqueadores H2. Aqui nesse slide nós podemos ver os principais representantes dos bloqueadores H2. Nós temos a cimetidina, nós temos a ranitidina, a famotidina e a nizatidina. E algo que a gente pode ver de semelhante entre eles é esse anel que se assemelha muito à histamina. E é por essa razão que esses bloqueadores conseguem se ligar nos receptores histaminérgicos, impedindo a ação da histamina. Na tabela nós podemos ver as principais características farmacocinéticas. Com relação à biodisponibilidade, nós podemos ver que dois dos principais representantes têm elevada biodisponibilidade, a cimetidina e a nizatidina, mas dois têm biodisponibilidades muito baixas, que é a ranitidina com 50% e a famotidina com 40%. Com relação à meia-vida, a cimetidina e a ranitidina têm meias-vidas muito parecidas, por isso que o tempo de duração do efeito farmacológico também é muito parecido. A meia-vida da cimetidina varia de 1,5 a 2,3 horas, enquanto que a ranitidina varia de 1,6 a 2,4 horas. O tempo de duração para esses dois bloqueadores é 6 horas para a cimetidina e 8 horas para a ranitidina. Já a famotidina apresenta um tempo de meia-vida maior entre esses representantes, varia de 2,5 a 4 horas, e a duração do seu efeito também é a maior de todas, chegando até 12 horas. Quando olhamos agora o parâmetro efeito relativo sobre a atividade do sistema P450, verificamos que famotidina e nizatidina não agem sobre as enzimas do sistema P450. Qual é a importância disso? Alguns bloqueadores H2 eles são inibidores enzimáticos, ou seja, eles vão aumentar a concentração plasmática de outros fármacos. Isso vai produzir interação medicamentosa. Então, cimetidina e ranitidina podem interagir através desse mecanismo, mas famotidina e nizatidina não interagem. Só que entre a cimetidina e a ranitidina nós podemos ver que existe potencial de interação diferente. A cimetidina ele apresenta um potencial muito alto de inibir enzimas do sistema P450, enquanto que a ranitidina apresenta 10% da capacidade inibitória que é produzida pela cimetidina. Nessa tabela nós podemos ver a potência relativa dos bloqueadores H2. A cimetidina ela é a referência. Quando comparamos a cimetidina com os outros bloqueadores H2, verificamos que a famotidina é o mais potente de todos, apresenta uma potência de 20 a 50 vezes o que a cimetidina apresenta, ou seja, apresenta uma capacidade de 20 a 50 vezes de bloquear os receptores H2 da histamina no estômago. Já a ranitidina e a nizatidina apresentam potências semelhantes e de 4 a 10 vezes maior do que a cimetidina. Por essa razão, a dose de inibição da secreção gástrica, e essa dose de inibição, ela permite inibir no mínimo 50% da secreção ácida
durante 10 horas seguidas. Quando nós comparamos, nós vemos exatamente o reflexo da potência. A cimetidina precisa de 400 a 800 miligramas para inibir 50% da secreção ácida durante 10 horas, enquanto que a famotidina precisa apenas de 20 miligramas, já que ela é bem mais potente. E na última coluna nós podemos ver a dose usual para tratamento da úlcera duodenal ou da úlcera gástrica. Verificamos aqui que existe uma dose que pode ser administrada ao deitar, já que os bloqueadores H2 da histamina eles têm uma eficácia maior de inibir a secreção ácida noturna do que diurna. Nós podemos verificar, por exemplo, que ao administrar a ranitidina, há necessidade de administrar 300 miligramas ao deitar em uma dose única, ou se essa dose for administrada diurnamente, há necessidade de dividir 150 miligramas 2 vezes ao dia. Quais são as principais reações adversas dos bloqueadores H2? Algumas reações elas são comuns a todos os bloqueadores H2. É a diarreia, é a cefaleia. Vejam que a sonolência entrou aqui, então a sonolência vai depender muito se o bloqueador H2 ele atravessa a barreira hematoencefálica. Dor muscular e constipação também são algumas reações adversas, além da redução da contagem de plaquetas. Mas as principais reações adversas vêm do uso da cimetidina. Cimetidina pode causar ginecomastia e galactorreia, oligoespermia e também impotência sexual. E as interações? As interações elas vêm em virtude da inibição do sistema enzimático P450, ou seja, vai aumentar o tempo de meia-vida de alguns fármacos. Vai aumentar o tempo de meia-vida da varfarina, da fenitoína, dos antidepressivos tricíclicos e também dos benzodiazepínicos. Também vai aumentar o tempo de meia-vida da sulfonilureia. Ou seja, todos esses fármacos terão seus efeitos farmacológicos aumentados. Então, nós podemos ter, por exemplo, uma hipoglicemia por aumento das concentrações de sulfonilureia. Podemos ter, por exemplo, sangramento em virtude do aumento da concentração de varfarina, por exemplo. Além de efeitos tóxicos no sistema nervoso central, advindo do aumento das concentrações de fenitoína, antidepressivos e também benzodiazepínicos.